descendente de Arão, assim como sua esposa Isabel também era descendente de Arão, da tribo de Levi. E no momento oportuno, ele foi sorteado para ir ao templo acender o incenso no lugar chamado Santo dos Santos. O incenso que representa as orações dos santos. E lá fora o povo estava orando, enquanto ele entrava no lugar santíssimo. E aquele dia, Zacarias ele não esperava, que Deus já estava esperando ele dentro do lugar. Aleluia. Já era comum para ele oferecer incenso. Mas quando ele chega lá, ele se depara com o anjo Gabriel. Aleluia. Glória a Jesus. E o texto diz que ele ficou perplexo, assustado, com medo. Porque imagine você entrar num ambiente que você sabe que não tem ninguém e de repente você se depara com um anjo. Aleluia. E ele, com muito medo, assustado, o anjo falou para ele: não tenha medo. As tuas orações foram ouvidas. Aleluia. Eu não sei qual foi o tempo que Zacarias orou, mas o texto diz que ele já estava avançado em idade. Ele não esperava mais ter nenhum filho. Ele orou durante muito tempo e para ele aquela oração não seria respondida. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Mas o nosso Deus, ele é Deus de surpresa. Quando ele menos esperou, estava lá a resposta de Deus. Aleluia. Na minha vida e na tua vida não é diferente. Ele não cessou de orar. Porque o anjo falou: as tuas orações foram ouvidas. E você vai ter um filho. Aleluia. Glória a Jesus. E esse filho é alguém muito especial para o pai. Porque esse filho é aquele a qual foi profetizado que ele iria na frente de Jesus. Pense alguém com uma responsabilidade de ir à frente de Jesus, irmãos. Quem somos nós para ir à frente do Senhor? Mas ele ia à frente de Jesus, preparando o caminho para Jesus passar. Ou seja, antes de Jesus exercer o seu ministério, com a diferença pouca de meses de nascimento, João Batista pregava no deserto da Judéia. E qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista é comparado ao anjo que vai na frente do Senhor. Aleluia. Então, Zacarias, ele não esperava mais ter um filho, mas Deus já tinha projetado o nascimento de João Batista. Não foi no tempo que Zacarias queria, nem na hora que ele esperava. Aleluia. Mas aquilo que Deus decretou está decretado, assinado, dado, carimbado. E nem eu, nem você, nem os demônios, nem os principados, nem as potestades pode impedir. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Zacarias entra para oferecer o incenso. Interessante que o templo era um lugar de sacrifício contínuo de animais. Deus é tão perfeito, irmãos, que ele escolheu a roupa do sacerdote. Se você ler Êxodo e Levítico, você vai ver a cor da roupa do sacerdote: azul, roxo, carmesim. Ele escolheu o peitoral do sacerdote. Cada detalhe da roupa do sacerdote, Deus falou: faça assim, faça dessa cor, faça desse jeito. Deus é detalhista. Aleluia. E a palavra diz que a roupa sacerdotal era uma roupa santa. Aleluia, Jesus. Sem santificação
nem eu, nem você, ninguém verá a Deus. Então Zacarias estava entrando dentro do templo da forma que Deus tinha decretado, em santidade. Porque o texto vai dizer que esse casal era um casal idôneo. Um casal que Deus podia confiar, criar um profeta. Aleluia. Glória a Jesus. Será que o Senhor pode confiar em nós? Para criar os filhos? Será que Ele pode depositar em nós essa confiança? Aleluia. Eu sei que ele orou para Zacarias e confiou nele. Olha, você vai gerar alguém que não é comum. Porque ele seria cheio do Espírito desde o ventre. Ele já vinha com uma unção de capacitação da parte de Deus dentro do ventre da sua mãe. Então não era alguém comum, era? Não é você que temos que jejuar, orar, subir monte, orar de madrugada para ser cheio. É alguém que já iria nascer cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Alguém selado com o selo do Espírito Santo quando estava em formação. Passou pelas fases, do embrião, do feto, até chegar a gerar uma criança, um bebê. Ele já tinha descido, irmãos, cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas o texto vai dizer que qual foi a reação de Zacarias? Ficou com medo, perplexo, porém não acreditou. Ele falou: eu já sou avançado em idade. Ele estava falando com o anjo, irmãos. Ele não estava falando comigo, com o médico. Ele estava conversando com o mensageiro do céu e ele não acreditou que teria um filho. Aí o anjo falou assim: como você não está acreditando, você vai ficar mudo até o cumprimento desta profecia. Aleluia. Foi uma sentença de Deus. Você não creu? Olha que interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas neste caso não dependia da fé de Zacarias. Dependia da vontade de Deus de fazer. Aleluia. Tem coisas que Deus faz porque Ele quer. Tem nada a ver com a nossa fé. Que Deus é sua, que é lavadalho. Ele quer quer. Ele quer fazer. Aleluia. Andar e chega na plaja do Romanaio. Então Zacarias, ele não acreditou. O anjo falou: você vai ficar mudo até a criança nascer. E quando ele sai do templo, irmãos, ele sai mudo. E o pessoal, primeiro que ele demorou muito lá dentro. Ele não foi lá só acender o incensário. Teve um diálogo, um relacionamento com o mensageiro de Deus. Ninguém sabe o tempo que ficou ali. E o povo estava pensando: Zacarias está demorando, alguma coisa aconteceu. O povo lá fora está em oração. Então, quando a igreja ela está num só propósito, quem está pregando aqui está no propósito de pregar. Quem está aí está intercedendo por quem está pregando. Aleluia. É verdade. Porque o sacerdote entrou para acender o incensário e lá fora o povo estava orando. Nós queremos resposta, mas queremos ficar dispersos no culto. Sentado aqui com a mente lá não sei onde. Pensando no problema, na conta, na dificuldade. Aleluia. Mas o povo estava num só propósito, estavam orando. Enquanto o sacerdote acendia o incensário, o povo orava. O povo estava orando ligado com Deus, porque eles pensaram: alguma coisa aconteceu lá dentro. O que acontece, irmãos? Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, a veste sacerdotal tinha uns sininhos nas pontas. Ele entrava com uma corda amarrada na cintura. Porque se Deus reprovasse, ele morria ali. E ninguém podia entrar para pegar o corpo dele. Quem entrasse, morreria também. Então pensa, Zacarias demorando para poder pensar: será que ele morreu? Então a corda do sumo sacerdote ficava lá fora.
pela corda. Porque se fosse entrar para resgatar, o mesmo Deus que matou o sumo sacerdote mataria o povo. Só podia entrar no lugar santo dos santos com autorização de Deus sendo sumo sacerdote. E uma vez por ano. Aleluia. O que ele tem? O nosso Deus não é banalidade. Nós temos que calçar os pés da santificação para buscar, para adorar, para orar. Aleluia. Não é porque Deus não está matando agora na graça que Ele vai nos aprovar. Mas Ele é o mesmo, não é? Ou será que mudou? O Deus do Santo dos Santos agora é o mesmo, não, irmãos? Ele não é bom consumidor ainda não? Qual é a diferença? Aleluia. Ele é o mesmo. Ele aprovou Zacarias, ouviu sua oração e operou um milagre. Aleluia. Mas ele não mudou. Nós queremos chegar na igreja de qualquer jeito, oferecer qualquer louvor, um louvor cheio de mágoa no coração, um louvor falando mal do irmão, julgando o irmão. Você acha que Deus vai receber esse louvor? Vai ser só alguém cantando da boca para fora. Que Jesus falou assim: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu não posso medir você, mas Ele mede a cada um de nós. Ele sabe a nossa medida. Aleluia. Glória a Jesus. Então aqui é o lugar de nós oferecermos o melhor. Se eu estiver magoada, fala: Senhor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo perdoar. Me ajuda a perdoar. Porque tem corações magoados aqui. Ninguém está livre de se magoar, não, irmãos. Todos nós nos magoamos. Mas eu não posso deixar aquela mágoa virar uma raiz de amargura. Aleluia. Glória a Jesus. E entrar na presença de Deus com o coração limpo. Porque bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Nós queremos ver Deus, queremos ter resposta de Deus, mas com o coração sujo. Para eu ver Deus operar na minha vida, agir aquilo que eu preciso, meu coração tem que estar limpo. Aleluia. Glória a Jesus. Em Zacarias, então, ele sai do templo. O povo fica sem entender. Ele vai para sua casa, nem pode falar nada do que aconteceu, porque, irmãos, ele não era mudo antes. Imagina alguém que falava, agora tem que se comunicar por gesto. Olha a dificuldade do outro entender. Dele que não vai saber se expressar e daquele que está em casa que não vai entender. Aleluia. Mas o texto diz que a esposa dele ficou grávida. E ela ocultou a gravidez durante 5 meses. Por que será que ela ocultou? Eu não sei o motivo. E tem coisa que nós temos que guardar em segredo com Deus. Tem coisa que é entre você e Deus. Ela estava grávida, mas como ela já é idosa, será que ela não pensou assim: eu posso de repente sofrer um aborto, não vou falar para ninguém, porque eu estou grávida. E ela ficou ali, guardando os 5 meses, passar aquele período que geralmente acontece o aborto até 3 meses, né? 4 meses, porque é uma luta entre o corpo da mãe e a criança. E quando ela sentiu aquela segurança materna de 5 meses, ela falou: agora vai, aleluia. E também não tinha como esconder a barriga, né? Cresceu. E ela falou assim: eu sou uma mulher bem-aventurada, porque Deus, Ele me honrou aonde eu estava sendo humilhada. Eu não podia ter filhos, eu era desprezada. Ela fala isso. Eu era desprezada aonde eu estava, porque não podia gerar. Mas Deus me honrou, aleluia. Glória a Jesus. O que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite? Deus não está preso a tempo. Nós que vivemos no tempo, não Ele. Ele é eterno. O que Ele falou que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. O que Ele cumpriu, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E tem situações que não é nem questão de fé, é porque Ele quer fazer diferente. Zacarias não estava acreditando, mas o Senhor fez assim mesmo, porque Ele já tinha decretado que o profeta ia nascer, era naquele tempo, era naquela hora, alguns meses antes de Jesus, porque quando Maria, a mãe de Jesus, estava grávida, Isabel estava com 6 meses de gravidez.
Olha só que coisa linda. Ele realmente foi na frente do Senhor, né? Com 6 meses e Maria com 3. Então ele veio na frente do Senhor. Aleluia. Ele nasceu antes de Jesus. Ele cumpriu. Ele nasceu na frente de Jesus. Diferença de meses. Aleluia. Glória a Jesus. E sabe como que eu e você preparamos o caminho do Senhor? Nós podemos preparar o caminho do Senhor. Sabe como? Quando você está pregando, você está preparando o caminho para o Espírito Santo trabalhar. Quando você está louvando, você está preparando o caminho para Deus tocar nas pessoas. Aleluia. Então o ofício de João Batista não acabou. Teve naquela época e tem aqui agora, eu e você. Temos que preparar o caminho para Deus operar. Quando nós oramos, sem cessar, nós estamos preparando o caminho para Deus ir lá. Aleluia. Para Ele fazer aquilo que eu não consigo, que você não consegue. Aleluia, Jesus. Essa noite é a noite de resposta. Você está esperando uma resposta de Deus há muito tempo. E o Senhor está vindo com a resposta. Ele vem com a resposta, igreja. Ele está dizendo: é hoje, é hoje, é hoje, é hoje que eu entro lá. É hoje que eu viro teu cativeiro. É hoje que eu abro a porta que estava fechada. É hoje que eu arrebento os cadeados. É hoje que Ele entra na tua saúde. É hoje aquele teu gemido de muito tempo. O Senhor tem lá com salvação. Amém, Deus. Ai, hoje é o dia da tua resposta, igreja. É hoje, é hoje, é hoje que Ele vem no teu sangue e limpa na tua coluna e direita. Lá, cheque, regresse, olha, aleluia. O Senhor entrou na tua causa. Ele entrou. Você já não tem nem mais crente para acontecer alguma coisa. Mas Ele já decretou que vai fazer. Ele decretou. E a palavra diz que os sinais seguirão. Os sinais seguirão. Os sinais seguirão aos que creem. Se você crê, aleluia. Aleluia, Jesus. Hoje é a noite do teu sinal. Aleluia. Glória a Jesus. Eu sei que é difícil entregar mistério. Mas Deus te usa assim, à medida que tu vai fazendo para Deus, Ele vai fazendo por você. À medida que você vai abrindo a boca, Deus vai trabalhando na tua causa. Você passou por muito aperto, por tu se calou durante muito tempo. Ele deixou, Ele era uma mas o Senhor te chamou como profetisa da casa dele. Aleluia. Não se importe com o que as pessoas vão pensar, falar. Só faça o que papai está mandando. Faça o que ele está mandando, porque ele é restauração da tua vida. Aleluia. Ele restaura do alto da cabeça à ponta dos pés. Ele é vida e vida em abundância. Ele é vida em abundância na tua vida. A mão dele está sobre você, como estava com Ezequiel. No vale de ossos secos. Ele falou: Ezequiel, profetiza. Pode viver esses ossos? Aleluia. Ezequiel falou: não sei, mas tu sabe. Aleluia. Ele falou: então profetiza. Eu estou mandando você profetizar. Eu estou mandando você profetizar. Vai. Aleluia. Aleluia. Então profetiza no teu vale. Profetiza no teu vale que vai profetizar. Aleluia. E tu vai ver cada osso juntar com seu osso. O que estava perdido será encontrado. O que foi vai voltar. O que foi vai voltar. Aleluia. O Deus da resposta está aqui nessa noite. Ele está na casa.
Deus tem livramento nessa noite. O Senhor entra com libertação. Aleluia. Está quebrando uma legião de demônio. O Senhor está vencendo por você aquilo que você não pode vencer. Ele está quebrando o arco forte de inspiração na lança, quebrando as cadeias. As cadeias estão caindo por terra, porque o Senhor entrou com a espada flamejante, a mesma espada que estava lá guardando Éden, a espada de fogo de papai, está passando, está quebrando o arco forte, despedaçando a lança. Aleluia. E trazendo vitória para as nossas vidas. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Aquilo que a irmã me entregou aqui é muito profundo. Às vezes Deus fala assim, e quem está entregando não entende, mas a pessoa que está recebendo não está entendendo. Porque na minha vida sempre foi assim. Às vezes eu ia no culto e falava assim, eu vou cantar bem esse louvor. Quando eu chegava aqui, eu pegava o microfone e não cantava nada, irmão, só falava da palavra. Aí no outro dia eu falava, vou cantar esse louvor. Ela esperava e eu não falava nada, só saía a palavra. Aleluia. E é desse jeito que ele não falou. Eu estava no Rio, no outro dia eu estava lá em Pernambuco. Aí de Pernambuco, eu estava no Rio, depois estava em São Paulo. Sempre foi assim, soprando. Aquele que é guiado pelo Espírito é igual ao vento. Ninguém pega, ninguém segura. Nem eu comando a minha vida. Aleluia. Quando eu pensava que estava aqui, eu estava lá. Eu pensava que estava lá, estava aqui. A gente que sabe que é assim, né? Quando pensa que eu estou em casa, eu não estou. Quando pensa que estou aqui, estou ali. E eu vou indo onde Deus vai me levando. Aleluia. Tudo para a glória do nome dele. E o Senhor me colocou aqui, né? Neste momento. Vamos ver o que o Senhor vai fazer na nossa vida. Glória. Aleluia. Tudo vai ser para a glória e honra do louvor dele. Aleluia. Então, quando Deus te dá mistério, tu entrega mesmo. Fica com medo, não. Vai com força que Deus é contigo. Deus te escolheu bem da tua mãe. Aleluia. Glória a Jesus. E se eu me falar aquilo que foi, vai voltar. Tu sabe o que foi. O Senhor está tocando. Aleluia. Glória a Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E gerar vida. Vai gerar vida. Tua alma viverá. Teu espírito renovará. E no teu corpo, cada célula do teu corpo se fará nova para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a essa oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A irmã Regiane, ela disse que Deus falou com ela da outra vez e ela não falou e veio falar hoje. Aconteceu isso comigo. Na quarta-feira a irmã não pregou, mas ela esteve na igreja